Amém, amados? Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Hoje, agora nesse final de semana, nós vamos, sábado, né? Agora, hoje, né? Nós vamos ver um pouco a respeito da palavra da semana 1, do alimento diário, né? Desse alimento diário, que é o plano da salvação divina, né? O plano da salvação divina. O tema dessa semana é o reino de Deus, a recriação. É a parte 3, né? O reino de Deus, a criação, parte 3. Irmãos, essa semana eu fiquei na escala, né, de leitura da nossa rede de cuidado. Não sei se todos sabem, mas nós, né, aqui os irmãos, tem uma rede de cuidado, onde a gente todos os dias, né, faz a leitura do alimento diário com algum irmão responsável também de outra localidade daqui das igrejas do Piauí. E essa semana o Senhor me agraciou aí com a honra de estar fazendo a leitura dessa semana com o irmão Neto, né, lá de Floriano. E a gente desfrutou muito, irmão, sabe, assim, da leitura da palavra do alimento diário, até porque essa semana, não que as outras semanas, né, os outros alimentos diários, as outras edições não fossem, mas em específico, pelo menos falando de mim pessoalmente, eu fui muito tocado por essa semana do alimento diário, né? Foi uma semana assim bem objetiva, vamos se dizer, né? O irmão Pedro, né, nesse alimento diário, procurou ser o mais objetivo possível no que diz respeito à palavra, né, que ele estava falando. Não teve muita enrolação, não teve muita teoria, não teve muito, sabe, vamos por aqui para poder chegar ali, para ir para ali, para no final chegar aqui. Não, já foi logo, ó, é aqui. Então, eu achei muito bom, muito interessante mesmo. E a gente pôde, assim, diante do Senhor, aquilo que a palavra nos expôs, né, nos arrependermos. E aquilo que o Senhor nos deu a graça de já estar praticando, para que a gente pudesse também estar investindo, para que a gente continue a praticar de maneira mais intensa ainda, né? Se já praticávamos, agora intensificar, né, a prática da palavra profética. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Logo no primeiro dia, né, da leitura do alimento diário dessa semana, na segunda-feira, o Senhor, ele deu muita graça para o irmão Pedro, sabe? E ele trouxe, assim, uma linha bem certinha, né, do plano de Deus mesmo, sabe? Da recriação de Deus, sobre o reino de Deus. E esse plano de Deus para esse reino, né? E logo no primeiro dia, irmãos, a palavra, assim, foi mostrando ali um exemplo, né, de um cara, né, que todos nós conhecemos, né? Ele possui vários nomes, né? Mas a Bíblia ali o relata como Lúcifer e Satanás, né? É o enganador, né? O inimigo, o opositor de Deus, o adversário de Deus. E, consequentemente, se é adversário de Deus, automaticamente também se torna o nosso adversário, né? Então, vamos abrir nossa Bíblia em Isaías capítulo 14. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Isaías 14, versículos do 12 ao 14. Isaías 12, do 12 ao 14. Amém? Então, fala assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Amém? Os irmãos podem ler comigo também? Vamos lá? Vamos ler junto? Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Logo no versículo 13, a gente já pode identificar o problema, né, onde é que estava ali a raiz, né, desse desejo, né, maligno de Satanás. Estava no seu coração. Então, talvez aqui, né, a Bíblia nem relata tanto que ele expôs esse sentimento assim de maneira, como eu posso dizer, né, a toda a congregação, mas era algo que estava ali no coração dele, né? E, irmãos, toda vez que existe algo no nosso coração que nós não tratamos, a gente sempre acaba caindo, né? Caindo nesse pecado da rebeldia. Nós nos tornamos também ali leprosos, né? Por esse motivo. E o inimigo, ele sondava ali e havia um desejo no coração dele. E o desejo dele era ser semelhante ao Altíssimo. Não tinha como ser maior que Deus, né? Então o máximo que ele poderia alcançar era ser semelhante a ele. Então ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Satanás, a gente pode tirar aqui, irmãos, a primeira coisa que a gente consegue tirar daqui é uma lição. A primeira lição que a gente consegue tirar daqui, irmãos,
tome muito cuidado. Principalmente se você é uma pessoa que tem muitos talentos, né? Uma pessoa desenvolta, uma pessoa que tem uma certa vantagem humanamente falando, né? Se você talvez não seja uma pessoa de 2 talentos, né? Talvez nós sejamos aí uma pessoa de 5 talentos, né? Quem sabe uma pessoa de 10 talentos, enfim. E o Senhor deu uma capacidade muito grande, né? Para mim, para você, não sei. Então, no alimento diário, até na segunda-feira, o irmão Pedro nos adverte, né? Ele fala assim, ó. Na página 8, no início aqui do 2º parágrafo, ele fala assim, no final dele, quer dizer, fala assim, ó, na última linha, né? No último ponto, continuando, fala assim, ó, se Deus nos deu muitos talentos, muita capacidade, devemos tomar cuidado com a soberba. Então foi isso, né, que o inimigo não vigiou, Satanás não vigiou. Irmãos, ele era um anjo, assim, era o sinete da perfeição. O sinete é o protótipo da perfeição, né? Se existia algo perfeito naquela criação anterior à nossa, né, a nós, essa coisa perfeita se chamava Satanás, né? Se chamava Lúcifer, o anjo de luz, né? Ele era perfeito, era o sinete da perfeição, era o auge da perfeição. E por ser tão perfeito, tão magnífico, né? Magnífico em beleza, a palavra usa essa expressão, ele se orgulhou, ele se ensoberbeceu. Quando ele olhou para Deus, ele viu assim que talvez, né, aos olhos dele, né, como uma criatura, não tinha tanta diferença assim, que ele poderia talvez chegar até ao ponto de se tornar o próprio Deus, né, ou semelhante a ele, destronar Deus. Irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. E não importa, irmão, quão bom nós sejamos, nós nunca vamos ocupar o lugar de Deus. E graças a Deus por isso, né? Eu não queria estar no lugar dele. Senhor Jesus. Mas, irmãos, a gente precisa tomar cuidado com o nosso coração. Porque ainda assim, se tornar semelhante a Deus é uma coisa assim muito longe, né? De outra dimensão. Oh, isso nunca passou pela minha cabeça. Mas a gente pode trazer isso para uma coisa mais objetiva, uma coisa mais real, mais palpável para nós, né? A gente precisa também tirar do nosso coração toda soberba, toda inveja, sabe? Tudo aquilo, por que eu não tenho isso? Por que eu deixo de ter isso? Por que eu não sou assim? Por que eu sou assim? Então tudo isso o Senhor precisa tirar do nosso coração, para que isso não suba, né, para a nossa mente e aquilo acabe se tornando o que governa, né, o nosso dia a dia, as nossas atitudes. E quem sabe aí, irmãos, futuramente até nos levar à queda. Então que o Senhor possa estar guardando o nosso coração. Irmãos, vamos lançar fora toda a raiz de rebeldia, toda a raiz de inveja, toda a raiz de soberba, né? Como o irmão falou aqui. Não é porque, irmãos, nós temos muitos talentos, significa que nós somos melhores que alguém. Talvez seja porque simplesmente você era tão miserável, que a graça de Deus lhe alcançou com uma maior porção, e aí o Senhor lhe deu mais talentos, né? Então isso não é algo para nós nos orgulharmos, é algo para nós agradecermos ao Senhor e vigiar, né? Hoje todo o problema, irmãos, está no nosso coração. Assim como Satanás, o problema de tudo está no nosso coração. Então vamos guardar o nosso coração, né? Em Ezequiel 28 também, para falar um pouco a respeito aí de Lúcifer, né? Ezequiel 28, 17, né? Ele fala assim: vamos ler a partir do 14. Fala assim, ó: tu eras querubim da guarda, ungido, te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior, mais uma vez, mostrando que era o coração, de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. 17. Elevou-se o quê? O teu coração, por causa da tua formosura. Corrompestes a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então ali ele foi humilhado, né? Ele foi lançado por terra diante dos reis, para que os reis o contemplassem. E Senhor Jesus, irmãos, Satanás, como o irmão Pedro também nos mostrou, né? Ele talvez ali existisse no seu interior aquele desejo, né, de olhar assim para Deus e dizer: Deus, o irmão nos mostrou, né, há um tempo atrás a história de Jó, que quando o Senhor estava ali mostrando para Jó, onde é que estava tu, Jó? Quando eu estabeleci a terra, quando eu criei a terra, quando eu fiz o firmamento,
Onde estavas tu, né? Aquilo dali era o Senhor mostrando, expondo não só a condição de Jó, mas usando também aquilo ali para expor, no caso, a condição de Satanás. Satanás talvez ali achava que Deus, como Criador, não poderia ou não teria a qualidade, ou não seria a pessoa ideal para fazer, irmãos, ali ele não teria como entender a criação, né? E Jó ali falou para Deus, né? Senhor, acaso tem tu olhos de carne? Você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou sentindo. E o Senhor mostrou para Jó a condição dele, mostrou que dentro dele ali havia dois seres, Leviatã e o Behemote. E ali, irmãos, era expondo também o que havia no coração de Satanás. Aquilo ali com certeza envergonhou a Satanás, mostrou para ele a condição dele ali. E, irmãos, a gente precisa entender que o Senhor ele tinha um plano, e esse plano estava relacionado aos anjos. Porém, os anjos caíram. E eles não obtiveram de Deus ali uma segunda chance, vamos dizer assim, né? Mas o Senhor agora, ele mudou o seu plano, ele mostrou agora qual é o verdadeiro plano dele, né? Então, irmãos, hoje o Senhor ele não conta mais com anjos para dar continuidade ao seu plano, para estabelecer o seu reino. Hoje o Senhor conta conosco. Irmãos, agora o centro do plano de Deus é o homem. Irmãos, não mais anjos, mas agora nós. Amém? Diga assim, ó, agora sou eu. Agora é a minha vez. Amém. É isso aí. Senhor Jesus. Irmãos, os anjos caíram. Os anjos se ensoberbeceram por causa do orgulho, por causa da sua grande beleza. Eu ouso até afirmar que o Senhor ele faz questão de mostrar assim na palavra que fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, né? E de glória, mas de glória e de honra o coroaste, o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Irmãos, os anjos tinham muito esplendor, muita glória, muita beleza e muito poder. E nós somos, irmãos, muito menores que os anjos, pelo menos em poder, né? Nós somos bem menores do que eles, né? Eles são seres angelicais, celestiais, podem fazer muitas coisas, né? Fazerem muitas... O próprio Satanás pode se transformar, né, em várias coisas. Nós não conseguimos fazer isso. Mas, porém, né, o Senhor, ele conta conosco, né? E ele nos fez assim, talvez, irmãos, tão incapacitados, tão pequenos, para que a gente também pudesse guardar o nosso coração de se ensoberbecer. Mas ainda assim, sendo tão menor que os anjos em glória, em poder, né? Nós ainda assim, muitas vezes nos encontramos orgulhosos, né? Não é verdade? Achando que talvez nós somos alguma coisa, né? Nós, tipo assim, Senhor, mas também, né? Uma pessoa como eu, como é que o Senhor não ia me escolher, né? Irmãos, não importa quão bom você seja, não importa o quão capacitado você seja, não importa o quão justo você seja, ou quão pelo menos você se julgue justo, mas eu nunca cometi nenhum pecado grave, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, sempre andei nos caminhos de Deus. Mas, irmãos, um dia Deus, na eternidade, olhou para a terra e ele fez uma declaração. Ele falou assim, ó, não há um justo sequer. Irmão, ele olhou para você também. Você não estava incluído na lista dos justos. Nós estávamos incluídos nas listas, irmãos, daqueles que estavam com o destino traçado para o lago de fogo. Mas, em Colossenses 1,13, mostra o que Deus fez com a gente, né? Ele nos transportou do império das trevas, ele nos transportou. Ele tirou a gente de lá, ele meteu a mão lá e nos transferiu para um reino do Filho do seu amor. Então, irmãos, vamos guardar o nosso coração. Quando a gente quiser se ensoberbecer, quando a gente quiser se orgulhar por uma coisinha ou outra que o Senhor está nos usando para fazer, lembre-se, não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há nem sequer quem entenda ou quem busque a Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus e agora carecem da glória de Deus. Então, irmãos, eu e você, nós somos simplesmente como diz aquele hino, né? Um miserável, um pecador, porém que ganhou graça, né? Um pecador que graça ganhou. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, em Hebreus capítulo 1, vamos ler, Hebreus 1. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo do 3 ao 5. Hebreus capítulo 1, do 3 ao 5. Amém? Fala assim, ó. Vamos ler junto? Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados,
assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, que quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Irmãos, hoje nós temos um Senhor que também foi homem como nós, e que hoje está sentado na majestade, nas alturas, e que hoje é superior aos anjos. Irmãos, nós temos alguém dentro de nós. Nós temos hoje um Senhor, que ele é muito superior aos anjos. Se a gente ler, irmãos, o livro de Hebreus, de um capítulo, do primeiro ao último capítulo, a gente vai perceber ali o sentimento do autor de Hebreus, que ele parece assim que quis enfatizar esse fato de que Cristo é maior que os anjos, né? De que Cristo ele é infinitamente maior do que os anjos. Não é algo nem que entra assim, como posso dizer, não era nem para ser comparado, né? Era algo assim, ele é incomparavelmente maior do que os anjos, né? E, irmãos, por culpa da queda dos anjos, né? Os anjos caíram. O Senhor, ele conta agora também conosco. O plano de Deus, ele envolve diretamente nós, os homens. E os anjos, onde é que entram na história? O irmão pode nos mostrar aqui também na terça-feira que os anjos agora eles estão à disposição dos homens para servir aos homens. Hoje, irmãos, você pode orar aos anjos. É por isso que a gente também usa muito nas nossas orações. Senhor, acampa os teus anjos. Acampa os teus anjos ao redor da minha casa. Acampa os teus anjos ao redor da minha empresa, do meu trabalho. O irmão até falou assim pra gente, né, um desses dias da semana, que quando a gente for viajar era, Senhor, que os teus anjos possam ali pavimentar também todo o caminho, até a nossa chegada, até o nosso destino. Então hoje nós podemos ordenar os anjos para que os anjos possam montar a guarda a nosso favor. Amém. Irmãos, hoje nós temos esses seres também para nos servir. Isso não é também, tipo assim, como eu posso dizer, não é algo que você vai usar negativamente falando, tipo, agora vocês têm que me respeitar, vocês têm que me servir. Não é esse o coração. Mas é mostrando que Deus é tão misericordioso, irmãos, que o Senhor ele nos deu uma comissão, o Senhor ele conta conosco, e ele botou ali, como eu posso dizer, seres poderosos também para nos servir, né? Pela misericórdia dele, nós também temos esses anjos à nossa disposição para nos servir. E, como eu posso dizer assim, o inimigo de Deus, Satanás, ele era o quê? Ele era um anjo, era ou não era um anjo? Então, irmãos, o nível máximo em que Satanás poderia chegar agora é simplesmente de um serviçal, de alguém que vai servir, sabe? Então hoje o Senhor ele está contando comigo e com você, irmão, para dar continuidade a esse plano, amém. Certo? O Senhor ele conta comigo e com você para dar continuidade a esse plano. Amém. E ele também montou agora uma guarda de anjos para poder também servir a mim e a você, para que a gente consiga, irmão, cumprir com esse plano. Amém? Em Hebreus, olha só, no mesmo capítulo, Hebreus 1, olha o versículo 14, fala assim, ó: não são todos eles espíritos ministradores enviados o quê? Para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Vamos ler junto? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, eles são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, hoje o Senhor, ele nos deu essa honra, né, de nós sermos servidos por esses seres. Então hoje, irmãos, aqueles que eram de plano inicial de Deus, agora se tornaram nossos servos, né? Então hoje nós temos essa autoridade para ordenar. Isso é a palavra que está nos dizendo, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas mesmo diante desse cenário caótico, né? Os anjos de Deus, que eram os filhos de Deus, né, ali no Antigo Testamento, caíram. Satanás foi lançado à terra com a terça parte dos anjos. A terra virou um caos. A criação, a antiga criação estava um caos. E parecia assim, irmão, quando a gente está, não sei os irmãos, né, mas alguns de nós, eu, por exemplo, quando eu estou no meio de muita confusão, de muito caos, a gente não consegue edificar nada, né? A gente pode ver, tipo ali na Torre de Babel. A Torre de Babel, ela estava tendo uma edificação, né? Tinha muito sucesso na sua edificação, porque todos trabalhavam em unidade. Era algo ali maligno, né? A intenção da Torre de Babel, mas a gente pode extrair um princípio de que quando a gente está unido, a gente consegue fazer uma edificação, a gente gera uma edificação e de maneira muito rápida também, né?
Mas quando houve aquela confusão, o que houve? Parou a edificação. Não tem como ter edificação na confusão. Não tem como a gente planejar alguma coisa na confusão. Mas o que é interessante, irmãos, é que o mundo estava caótico, mas Deus não desistiu do homem. Deus não desistiu de criar a mim e a você. Mesmo diante do caos, irmãos, o Senhor, Ele continuou com o seu plano original. Ele criou a mim e a você. Ele criou o homem. A gente pode ver ali em Gênesis, né? Gênesis capítulo 1. Vamos abrir em Gênesis 1. O versículo 2 fala assim, ó. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Irmãos, aqui é interessantíssimo a gente ver isso. Existe uma ordem, né? Hoje. A gente sempre fala isso, né? No meio dos comportores, né? Deus fala, o homem obedece, nós obedecemos e o Espírito faz a obra. Irmãos, hoje, por existir o homem, existe agora essa ordem. Mas antes, quando Deus dava uma ordem, o Espírito ele atuava. Mas agora Deus decidiu, diante de toda a sua sabedoria, pôr o homem ali no meio dessa relação. Agora ele fala, quando há um caminho no homem, por meio da obediência, o Espírito vai e faz a obra, né? A gente vê aqui em Gênesis capítulo 1, 2, que o Espírito de Deus, ele estava o quê? Pairando por sobre as águas. Irmãos, o Espírito de Deus estava ali, amando de Deus, aguardando apenas uma ordem. E olha só, no versículo 3, houve a primeira ordem de Deus. E disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Não teve muita enrolação não, irmão. Só houve. Irmãos, quando o Espírito falar, quando Deus falar, não enrole muito. Não escreva 10 capítulos não para obedecer a ele não. Que o Senhor quando disser assim, ó. E disse Deus a Ismael. E disse Deus, diga seu nome. E disse Deus a Ismael. E houve. Houve por quê? Porque havia quem obedecesse. E essa pessoa que obedeceu foi o Espírito. O Espírito obedeceu e quando obedeceu, a palavra de Deus se tornou real. Irmãos, quando Deus fala, eu e você obedecemos, sabe o que acontece? As coisas vêm a existir. Se Deus diz, irmãos, eu vou voltar por meio de você. Se nós obedecermos, o que vai acontecer? Deus vai voltar. Irmãos, quando nós obedecemos, o Espírito vai e faz a obra. E o Espírito é poderoso, irmão. Não existe obra que o Espírito não consiga fazer. Não existe obra nenhuma, não pode ser quão grande for a necessidade. O Espírito sempre faz a obra quando encontra um homem obediente. Sempre, irmão, sempre. Senhor Jesus. Então, quando o Espírito estava ali, pairando por sobre as águas, o Senhor deu uma ordem e tudo veio a existir. A luz veio a existir, né, a princípio. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus novamente. Agora Hebreus capítulo 11. Queria ler esse versículo 11:3, tá? Hebreus capítulo 11, versículo 3, fala assim, ó. Aleluia! Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Ó Senhor Jesus. Irmãos, na quarta-feira a gente vai ver que Deus agora quer tirar disso que é visível algo invisível. No início, o Senhor tirou do invisível algo visível, certo? Ele passou, as coisas passaram a existir, as coisas que nós conseguimos ver, como a gente leu aqui, vieram a existir de coisas que não aparecem, de coisas que não eram visíveis. Então agora, depois da sua criação, irmão, no final dessa era, no final desse 6º milênio, para entrar agora no descanso de Deus, o trabalho que nós vamos fazer é justamente o trabalho inverso ao que Deus fez lá no início. Agora, não é mais simplesmente algo invisível gerando coisas visíveis, mas agora é algo invisível dentro de mim e de você, que Deus está buscando tirar coisas visíveis. Irmãos, o que quer dizer isso? O Senhor, Ele está usando muitas coisas agora para trabalhar experiências dentro de mim e de você. Então, irmão, se você está passando por alguma coisa, não reclame. Use isso como uma oportunidade de você crescer em vida. Porque
isso que você está vendo, porque nós homens somos assim, né? A gente só vê a tribulação. A gente não vê o que a tribulação gera em nós, né? Só depois de muito tempo, né? Então, irmãos, aproveite essa situação. Eu ouso até dizer assim, aproveite a tribulação, porque tudo é passageiro, tanto as coisas boas como também as ruins, né? Então, irmãos, as experiências ruins vão gerar algo dentro de mim e de você. E isso que vai gerar dentro de mim e de você vai ser algo que Deus vai poder usar. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Deus, irmãos, faz tudo por meio da sua palavra. Tudo. Tudo que Deus faz é por meio da sua palavra. Até em Hebreus, eu acho que é Hebreus também, né? Deixa eu ver se eu encontro. É Hebreus 1. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e a parte A do versículo 2. Fala assim, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Amém? Ele nos falou por meio de quem? Pelo Filho. João, não precisa abrir, eu vou ler aqui para os irmãos, mas em João capítulo 1, versículo 1, ele fala um pouco a respeito do Filho, né? E diz assim, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. E no versículo 10 fala assim, ó, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus falava de muitas maneiras aos pais e pelos profetas, mas agora ele tem nos falado por meio de quem? E em João nos mostra que o Filho é o Verbo. O Verbo é o mesmo que palavra. Então traduz agora o versículo 1 de Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pela palavra. Amém. Irmãos, hoje na era final, o Senhor tem falado pela palavra profética. Amém. A direção de Deus hoje vem por meio da palavra profética. Amém. Irmãos, a gente precisa crer nisso. Isso precisa entrar no meu e no seu coração. Nós precisamos crer nisso, amados. Que Deus hoje está falando à igreja por meio da palavra profética. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E tudo, irmãos, que é visível hoje é apenas uma sombra daquilo que é invisível. Por exemplo, hoje a gente tem luz, né? Luz. Essas luzes que nós conhecemos, elas são feitas de ondas, né? Eletromagnéticas. Mas em realidade, o que é a luz? A luz é o próprio Deus. Irmãos, hoje tudo é sombra. Aqui na quarta-feira, até o irmão fala assim a respeito um pouco do primeiro dia, que Deus criou a luz, e a luz é o próprio Deus. No segundo dia, Deus criou o firmamento. O firmamento é o ar, a atmosfera aqui, né? E o ar é o firmamento. E o ar, a palavra ar, é a mesma palavra usada para espírito na Bíblia, né? Então, o ar, ele exemplifica o quê? A criação, no segundo dia da criação, exemplifica ali o espírito, sabe? Então, tudo, irmão, na criação é só um exemplo daquilo que Deus é na sua realidade, né? O Filho é o Pai é o Filho também. No terceiro dia, por exemplo, Deus fez aparecer a porção seca, né? Ele haja a porção seca no meio das águas, né? E veio a existir a porção seca. Irmão, a porção seca só é possível, irmão, a vida ser gerada quando tem essa porção seca. Depois que veio a porção seca, a vida passou a existir, né? As árvores, né? As relvas e tudo. Os animais domésticos, os animais silvestres. Então, irmão, a terra, essa porção seca, ela exemplifica o que? A vida. E, de certa maneira, exemplifica até o próprio Cristo, né? Até o próprio Jesus. Então, olha só, como tudo é uma sombra daquilo que é a realidade de Deus, né? Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Ainda aqui no Alimento Diário, ele fala assim no final da quarta-feira. Não basta termos uma doutrina que nos faça entender essas riquezas. O que precisamos é assimilar essas riquezas, desfrutá-las, viver por meio delas, para que se tornem plenitude. É isso o que Deus quer. Então eu aproveito já para pegar esse gancho para entrar também aqui na quinta-feira, que os irmãos... Aqui na quinta-feira eu queria, na quinta e na sexta, fazer um resumo, né? Porque falar algo muito parecido na sexta, no sábado, domingo. Na quarta-feira, irmãos, na quinta-feira, perdão, falou algo a respeito da luz do primeiro dia e da luz do quarto dia. E eu queria até me ater aqui um pouquinho mais para explicar um pouco a respeito disso. Porque foi algo assim maravilhoso, né? Que a gente não vê em
eu acho que nem existe, né, um outro local, um lugar onde você consiga ouvir a respeito disso. É até uma coisa intrigante. O final da pergunta do alimento diário fala assim, ó: por que Deus fez os luzeiros no quarto dia, se no primeiro dia já havia criado a luz? Aí eu digo, é mesmo, né? É verdade, né? Quando a gente viu essa lição, eu estava lá no CEAP. A gente leu aqueles 7 dias da criação, né? No luzeiro, os grandes diamantes da Bíblia também fala sobre isso. E quando eu vi, eu disse, sim, verdade. A luz foi criada no primeiro dia, né? Que arrumação é essa? Que no quarto dia foi criado o sol. Então, que luz é essa? Aqui na quinta-feira, fala que essa luz que Deus criou no primeiro dia era uma penumbra. Era tipo assim uma coisa só para fazer distinção mesmo, irmãos, entre luz e trevas. Só para que, era como se fosse assim uma penumbra mesmo, uma coisa bem singela, bem fraca. Porque, irmãos, era trevas total. Quem já teve a oportunidade, a infeliz oportunidade de entrar num quarto ou em algum ambiente totalmente escuro que você não consegue enxergar 3 dedos assim na sua frente? Irmãos, uma vez, eu já tive essa experiência de entrar num local onde era totalmente escuro, totalmente escuro. Irmão, você não consegue enxergar nada, você não sabe distinguir nada. Quando você não consegue distinguir nada, irmão, você sai topando em tudo, né? Você bate nas coisas, você não consegue ver, você sai caindo por cima, derrubando as coisas. Só me lembrei do Felipe, do filho do Fábio. Cadê, Fábio? Tá aí na escuta? Alô, Fábio? Felipe chegou tarde, né? Lá no quarto, lá na estância, com toda a cautela, mas o quarto escuro, né? Aí o Djavan, com muita luta, pra não deixar as goteiras encher o quarto de água, só tinha as garrafinhas assim, né? Aí o Djavan passou acho que umas 2 horas de relógio mirando a goteira dentro da boca de uma garrafa dessa aqui, irmão, só pra você ter ideia. Passou a noite toda e foram dormir. Quando chega o Filipinho, 11 horas da noite, com o Fábio, saiu chutando garrafa. Pá, pá, pá. Acordou os irmãos tudo, melou o quarto tudo. Irmãos, é até engraçado, né? Mas, irmão, quando nós andamos em trevas, irmão, quando a gente anda na escuridão, irmão, a gente não presta para muita coisa, não. No máximo que você vai fazer é um grande estrago, né? Então a gente precisa de luz, irmão, para andar. Nós precisamos de Deus. Senhor Jesus. Aqui na quinta-feira, veio mostrar que, irmãos, essa luz do primeiro dia é uma luz de exposição. Ali no primeiro dia, você passou a discernir o que é trevas e o que é luz, certo? O irmão fez sabiamente uma assimilação com isso, uma prefiguração à comportagem. Quando nós abordamos, quando você ora por alguém, irmão, quando você chega para uma pessoa e fala assim, ó, posso orar por você? E a resposta da pessoa é um sim, irmão, significa dizer que aquela luz do primeiro dia chegou dentro do coração dela. Aí ela vai falar aqui o quê? Oração. Rapidamente ela vai assimilar a oração como luz. E ela vai dizer, sim, eu que aceito uma oração, eu preciso de oração. Sabe o que chegou no interior dessa pessoa? Luz. Deus chegou no coração dessa pessoa. A luz chegou. Só que essa luz é apenas a luz do primeiro dia. Depois de você orar, a gente apresenta a literatura para aquela pessoa, a pessoa recebe aquela literatura, irmãos, por meio desse livro, e olha só, por meio da rede de cuidados, agora a luz do quarto dia pode chegar na vida dela. Irmãos, olha só a importância dos irmãos da rede de cuidado. A gente aproveita até a oportunidade, irmão, para convocar os irmãos para participar desse ministério, desse encargo que é a rede de cuidado. Muitos irmãos no início deram os nomes, me desculpe, irmão, a franqueza, mas, irmãos, muitos irmãos deram o nome logo no início, mas depois acabaram esfriando e não estão cuidando mais das pessoas. Irmãos, as pessoas precisam de nós. Irmãos, a nossa missão como filhos de Deus não é só simplesmente aproveitar a presença de Deus. A nossa missão como filho de Deus é cuidar de pessoas. Irmão, se nós não cuidamos de pessoas, se nós não levamos a palavra para as pessoas, você pode, irmão, estar vindo para a igreja, entre aspas, de segunda a segunda, você vai viver uma vida infeliz. Porque a nossa vida só faz sentido quando nós passamos essa vida que nós temos para outras pessoas. É por isso que a gente costuma dizer que, irmãos, as ruas, elas curam a gente. Não que a rua, simplesmente o fato de você só estar numa rua aleatoriamente vai lhe curar. Mas quando você está na rua, com esse coração de orar pelas pessoas, ou talvez você tenha até vergonha de orar, mas você está lá só para segurar a mochila de alguém que está lá na comportagem, um comportor. Ou você está lá só para olhar.
Você tá lá, irmãos, eu não consigo abordar, mas eu vou ficar aqui do seu ladinho. Posso? Posso. Aí o comportor vai lá, o irmão vai lá que tem mais desenvoltura. Posso orar por você? E você tá lá, ó. Mas o seu coração é um coração de dizer, irmãos, Senhor, eu preciso ser fiel a esse encargo. Senhor, eu preciso ser um com a palavra profética. O Senhor sabe o meu coração, o Senhor sabe a minha limitação, sabe a minha dificuldade, sabe que eu sou tímido, sabe que eu sou medroso, sabe que eu não consigo falar. Tem uma comportora que a gente sempre estava vendo os vídeos dela, que ela, irmãos, ela tem problema, ela é deficiente. Eu não sei se ela é deficiência auditiva, mas ela tem mudez. Então, ela chegava na rua, sabe como é que ela fazia? Irmão, sinceramente, se nós tivéssemos essas duas limitações, não ouvir nem falar, ela não é uma grande desculpa para a gente usar como justificativa e dizer que não tem como ir para a rua? É ou não é? Os irmãos vão de concordar comigo que sim. Mas sabe o que ela fazia? Um cartaz, irmão. Um cartaz escrito, posso orar por você? Quando ela encontrava alguém que também falava em Libra, ela orava em Libra, mas quando ela encontrava alguém que aceitava a oração, a irmã que estava com ela fazia a oração, e às vezes ela fazia até em Libra mesmo. E sabe o que acontecia? Irmãos, a gente via só os relatórios. 60 livros, 50 livros. Que história, irmão, pelo amor de Deus. Me explique isso na mente humana. Irmão, não dá para explicar. A gente falava sempre no início do Avança Jovem, eu, Vinicinho, João Vitor, toda vez a gente concordava com algo, e toda vez que alguém queria se opor a um desafio que o Senhor nos colocava na nossa frente, a gente falava assim, ó, irmãos, quem quer, faz, quem não quer, dá desculpa. Irmãos, se eu quero, eu consigo, se eu quero, eu vou fazer, se eu quero, irmão, eu vou sair, se eu quero, eu vou deixar escapar, e até se você não quiser, o Senhor fala assim, ó, prega o evangelho, quer oportuno, quer não. Ou seja, até quando você não julga ser oportuno a pregação do evangelho ali, a gente tem que pregar o evangelho. Então, o irmão Pedro até falou, se você tem dificuldade de sair para as ruas, você não tem tempo, né? Irmão, no seu ambiente de trabalho, deixa escapar, sabe? Deixa escapar. Fale assim, mesmo que sem querer, escreva num papel, posso orar por você? E deixe lá assim na cadeira lá do seu amigo do trabalho. Se você tem vergonha, até agora a gente tem os adesivos ali, né? Posso orar por você? Se você tem vergonha, irmão, cole, não sei, vá para o trabalho, ou compre uma camisa dessa lá na estância. Aí você cola aqui no seu peito, cola no seu computador, cola em algum lugar, no carro, não sei. Alguém vai chegar e vai dizer assim para você, pode? E você não vai entender, né? Pode o quê? Aí você vai orar para sua camisa assim, vixe, agora já era, papai. Vai ter que orar. Ou você vai ter a coragem de dizer, não, irmão, essa camisa não é minha não vou orar. Não vai, irmão. A gente vai ter que orar. Então, irmão, deixa escapar da sua boca. Deixa escapar da sua boca o leão. Irmão, o leão está aprisionado dentro de nós, querendo sair. Vamos deixar esse leão sair. Vamos nos associar, irmãos, também com a rede de cuidado. Irmãos, a rede de cuidado está carente de pessoas. A última vez que eu tive acesso ao sistema, os irmãos, irmã Raquel, Mariane, se tiverem uma resposta mais exata, mas a última vez que eu tive acesso ao sistema, irmãos, haviam mais de 600 pessoas aguardando o meu e o seu contato. 600 pessoas. Irmão, nós temos tempo para tanta coisa, para passar o dia inteiro vendo vídeo em Instagram. A gente tem a vida inteira para ficar mexendo nas nossas próprias coisas, nos nossos próprios objetivos pessoais. Eu tenho certeza absoluta que todos nós temos, irmão, 2 minutinhos ou 5 minutinhos do nosso dia para encaminhar para uma pessoa os dias mais sábios. Não precisa você todo dia dar uma palavra para aquela pessoa, até porque não há necessidade de você inventar algo no cuidado. Mas a gente pode pegar uma palavra do alimento diário e jogar, dia de domingo pegar a palavra do irmão Pedro, lançar lá. Todo dia, praticamente, o Instituto faz uma nova postagem evangelística. Você pode pegar aquela publicação e enviar para a pessoa. Se você tiver dificuldade, eu tenho certeza que você vai encontrar muitos irmãos que podem lhe auxiliar nisso. Então, irmãos, é a hora do Senhor, a hora é agora, sabe? O Senhor está convocando a igreja e dizendo assim, irmãos, nós não temos mais tempo para não nos envolvermos nisso tudo. Não há mais hora, irmão, não há mais tempo para a gente ficar mais vivendo uma vida da igreja pacata e passiva. Irmãos, Satanás, ele está com os dardos dele apontados para o nosso país, para nós. O Alimento Diário até falou que a palavra profética está saindo daqui do Brasil. E é aqui que o inimigo ele quer lançar os mísseis.
Então, irmãos, vamos estar vigilantes para que a gente não esteja no território minado, no território onde o inimigo configurou o seu ataque ali, né, daquele míssil. Irmão, só vai conseguir escapar desses ataques do inimigo aqueles que realmente estiverem seguindo a palavra profética de perto. Então vamos ter esse coração de seguir o Senhor de perto, praticando a rede de cuidados. Ó, a gente tem um grupo que se chama Contatos, Rede de Cuidado. É o grupo onde a gente envia os contatos. Vou ler aqui para os irmãos, ó. Aqui são alguns contatos da rede de cuidado, né? E olha só, aqui tem uma jovem chamada Maria, que ela foi abordada pela uma das comportoras, no Mateus da Zequinha. Ela está aberta para o cuidado, ela é casada, já é uma pessoa adulta, né? Ela quer uma visita na casa dela. E ela falou que estava passando por uma crise de ansiedade. Olha só o estado das pessoas nas ruas. Esse daqui é o Florencio, ele fala assim, ó, ele está em busca de uma igreja para se congregar, ele quer conhecer as reuniões. Senhor Jesus, essa daqui é a Isabela, ela falou assim, ó, está muito magoada e disse que o livro era tudo que ela estava precisando. Irmãos, esse daqui queria vir na reunião, talvez ele não veio hoje porque não teve quem entrasse em contato com ele. Talvez essa outra que está magoada, ela continua com o coração magoado, porque infelizmente ela ainda não encontrou alguém que se compadeceu dela. Então, irmãos, aqui, sabe, tem tanta coisa. Essa daqui falou assim, ó, ela está em processo de separação, veio passar um tempo com a família, e foi o marido que pediu separação. Irmão, uma pessoa no meio de uma separação, irmão, com certeza é algo muito angustiante, sabe? Senhor Jesus, olha só, irmão, tem tantas coisas aqui, tantas coisas. Olha aqui a gente até se comprometeu com a pessoa. Falou assim, ó, ele tem interesse em conhecer a igreja e o comportor falou para ela que a irmã da rede de cuidado iria mandar uma mensagem com a localização do local de reuniões para ela ir à reunião. Entendeu? Aqui foi um compromisso que nós firmamos com essa pessoa. Senhor Jesus, esse daqui falou assim, ó, já vivi muitas coisas no mundo, vivo muitas coisas no mundo e muitas vezes não consigo vencê-las. Ele precisa de ajuda e ele precisa buscar mais a Deus. Senhor Jesus, irmãos, são tantos contatos, são tantas coisas. Olha só, ela tinha acabado de se separar do marido. Aqui é uma mulher. Acabado, foi lá na hora. Houve uma discussão dentro do carro, quando eles chegaram lá, que a comportora abordou, pedindo para orar, ela tinha acabado de se separar. E ela falou assim, ó, tinha acabado de se separar do marido. Chorou muito na oração e está passando por muitas dificuldades. Quer receber orações e ser cuidada. Senhor Jesus, irmãos. Então, assim, as pessoas, olha essa daqui, ó, sofre de depressão há 10 anos. Sofre de depressão há 10 anos. Disse que não é feliz. Precisa de contato urgente. Será que ela obteve esse contato urgente? Irmãos, as pessoas estão precisando de mim e de você. Irmãos, as pessoas estão sem felicidade. Irmãos, as pessoas estão angustiadas. Irmãos, as pessoas estão precisando de contato. Irmãos, o material está sendo levantado, mas esse material ele chega muito bruto. E o Senhor ele precisa de mim e de você para fazer uma lapidação nesse material que está chegando. Essas pessoas aqui, irmãos, são as pessoas que Deus escolheu como material para edificação da igreja. E o Senhor, ele precisa e convoca a mim e a você para cuidar dessa pessoa. Irmão, não é difícil cuidar de alguém quando você ama. Não é difícil cuidar de alguém quando você tem um coração de amor pelas pessoas. É difícil ou não é? A Mônica não, acabou de sair, mas a Mariane está aqui. Ah, tá ali a Mônica, ali atrás. É difícil ou não é cuidar do Benjamin? É difícil ou não é, filho, cuidar da Ana? É ou não é? Mas se eu chegasse e dissesse para vocês agora, pois então agora me dê eles. Não, para mim não, não, mas dá para uma outra pessoa e vocês vão se desfazer disso. E agora? Teriam ou não teriam coragem? Sabe por quê, irmão? Porque amam. Se nós temos amor pelas pessoas, ainda que essas pessoas nos gerem muitas dificuldades e talvez até dor de cabeça, nós não vamos desistir delas. Sabe por quê? Porque nós amamos. Irmãos, olhe para si mesmo assim, sabe? Faça uma varredura em você mesmo. Olhe onde você está agora. Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque alguém amou e cuidou de nós.
com esse mesmo amor que nós somos amados e cuidados, nós temos a obrigação também de amar e cuidar das pessoas. Então, irmão, talvez você não foi até nem cuidado adequadamente, mas Deus também permitiu isso para que você agora soubesse o quão ruim é ser cuidado inadequadamente, para que você agora pudesse cuidar de uma pessoa de maneira adequada. Então, irmão, nós precisamos cuidar das pessoas. Para concluir, eu queria ler um resumo daquilo que a gente leu no Alimento Diário. Escrevi assim, ó. Hoje o Senhor está levantando um exército. Um exército que não só sabe que o posso orar por você é de Deus, mas que tem um coração de se dispor a deixar escapar esta frase. Fazendo isso, vamos levar, por meio da oração, a luz do primeiro dia. Amém. E por meio da rede de cuidado, a luz do quarto dia. Quando obedecemos esta palavra, nós somos vencedores. Mas, quando a negligenciamos e insistimos em continuar vivendo na noite, somos presas fáceis para o inimigo nos estraçalhar. Portanto, não vivamos mais na nossa carne, nem pela nossa alma, seja seu lado bom ou seja seu lado ruim, pois o verdadeiro arrependimento é sair dos nossos pensamentos incrédulos. Então, irmãos, o Senhor conta comigo e com você. Nós não podemos mais, irmãos, ser pessoas que apenas dizem assim, eu sei que a palavra profética é de Deus, eu sei que o posso orar é de Deus, só saber é a luz do primeiro dia. Mas a gente precisa da luz do quarto dia, que é a prática. Sabe por quê? A luz do quarto dia, ela é a luz que dá direção. O Senhor botou os luzeiros, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Ou seja, para o quê? Governar. Governo é direção. As pessoas que recebem a luz do primeiro dia, elas continuam sem governo. Mas quando elas recebem a luz do quarto dia, elas começam agora a ser governadas por essa luz. Irmãos, eu e você, nós somos a lua é uma representação da igreja. O sol governa de dia. Aparentemente, à noite, são trevas, né? Mas o sol está governando a noite por meio da lua. A lua não tem luz própria, ela apenas reflete a luz do sol. Ou seja, quem é que governa a noite? É Cristo. E ele governa por meio de quem? Da igreja. Apesar de Satanás ser o rei, apesar de Satanás ter usurpado a autoridade de Deus e ser quem reina sobre essa terra hoje, Satanás reina, mas quem governa somos nós. Então o Senhor nos deu autoridade de governo, irmãos. Então, irmãos, vamos sair com essa autoridade. Vamos para as ruas com essa autoridade. Vamos pregar o evangelho com essa autoridade. Vamos clamar aos anjos para que acampem ao nosso redor, para que pavimentem o nosso caminho. E vamos deixar escapar da nossa boca, eu posso orar por você. Fazendo isso, a luz de Deus vai entrar no coração das pessoas. Nós vamos ser curados dos nossos problemas. E nós vamos viver uma vida feliz, irmão. Verdadeiramente feliz. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Amém.